madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. E assim feriu o teu servo, o leão, como um urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com os seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu-lhe de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio
e se vinha chegando a Davi. O que lhe levava escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, quando era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do exército do Deus vivo, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e à besta da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e eles vos entregará em nossa mão. Até aí, igreja, amém? Amém. Podeis assentar. Irmãos, é uma passagem grande, né? Mas a gente observa aqui que Davi a todo momento é posto em prova. Que Davi a todo momento as pessoas menosprezam ele, duvidam da capacidade dele, pelo tamanho, não só pelo tamanho físico, mas porque ele é franzino, porque ele é o último filho de Jessé, amém? E Davi já tinha sido, a essa época, ele já havia sido ungido rei de Israel, mas ele ainda não havia tomado posse do seu trono. O Senhor já havia derramado sobre ele a bênção, já havia derramado sobre ele o óleo da unção. E a gente percebe no versículo 28 que o seu irmão Eliabe, assim que vê Davi chegando lá todo contente para buscar notícias dos seus irmãos, e chega lá e vai xeretar o que está se passando, Eliabe logo se levanta contra Davi e fala: o que você está fazendo aqui? Já veio fofocar, já veio xeretar? Você não tem condições de estar aqui, nós estamos aqui batalhando. O que você veio fazer aqui, Davi? Então Eliabe já foi a primeira pedra que surgiu na frente de Davi. E naquela cultura, o irmão mais velho, ele era o cara. Ele era o substituto do pai, ele era quem dava segurança, era o alvo do afeto, a admiração dos irmãos mais novos. E ele era o destacado, ele era o mais importante entre os irmãos. Tanto é assim que quando no capítulo 16, quando Samuel ouve e aceita o chamado de Deus para ir até a casa de Jessé, para ungir ali o rei de Israel, o primeiro a aparecer para receber, teoricamente, aquela unção é Eliabe. E assim que Eliabe aparece, o Samuel logo fala assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Só que naquele mesmo momento, o Senhor diz a Samuel: eu não estou aqui para julgar pela aparência, eu julgo o coração, e esse ainda não é o meu ungido. Então no 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o Senhor vê o homem, vê o que está diante dos seus olhos. Porém, irmãos. Não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos.
Porém, o Senhor olha para o coração. E o coração de Eliabe já tinha incutido uma inveja, já tinha incutido uma raiva por Davi. Porque Davi, em meio a tantos irmãos, ele é que foi o escolhido de Deus. Ele, pequeno, franzino, que cuidava das ovelhas, que quando todos os irmãos passaram, e Samuel ficava assim, não tem mais nenhum, aí vinha outro, mais algum, não é esse ainda, o próximo, o próximo, o próximo, o último, aí Jessé fala assim, verdade, tem Davi está lá, apacentando ovelhas. Aí Jessé fala assim, por favor, traga ele aqui, traga ele, porque o Senhor o Senhor mandou eu vir aqui, até sua casa para ungir o rei de Israel. E assim foi. E por fim chegou Davi, que recebeu a aprovação de Deus. E então foi derramado o óleo sobre a cabeça de Davi. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele momento. Então a gente percebe que Deus não vê a aparência, mas Ele olha o coração. E Deus naquele momento rejeitou o coração de Eliabe. Então a gente tem que perceber o seguinte, que Eliabe, ele tinha porte de rei. Ele era forte como um rei, era o primeiro filho de Jessé, ele era um homem de batalha, ele era um homem de guerrilha, ele tinha toda uma aparência de rei. Mas e o coração dele? Isso a gente observa muitas vezes na gente. A gente tem aparência de crente. A gente anda com a Bíblia embaixo do braço. A gente às vezes sabe louvores de cor. A gente vem à igreja. A gente participa de culto, participa de intercessão, participa de oração. E vai na casa do irmão orar pelo irmão. E intercede, faz e acontece. Mas e o coração? E como é você no oculto? E como é você dentro da sua casa? A Aline é uma bênção. A Aline vem à igreja. A Aline faz isso na igreja. A Aline faz aquilo na igreja. Mas e no meu íntimo? E no meu particular? Quando ninguém está vendo? Como é a minha atitude? Como é a minha aparência perante Deus? Como está o meu coração perante Deus? Muitas das vezes a gente tem atitudes como Eliabe. A gente tem uma aparência de cristão, mas o nosso coração ainda não é convertido. O nosso coração ainda carrega ranços de uma aparência do mundo. Então a todo momento a gente tem que estar se transformando. A todo momento a gente tem que estar se construindo diante de Deus. Abandonando aquela velha criatura e construindo um servo verdadeiro, aquele o qual o Senhor vai ungir para servi-lo, para ser rei. Eu sou rainha na minha casa, você vai ser rei no seu lar, você vai ser rainha no seu trabalho, porque o Senhor quer te ungir para você representar a Ele onde quer que você esteja. Amém? Amém. E quando o Davi é escolhido, eu faço ideia de que os irmãos dele devem ter riram bastante. Ah, vai chamar Davi, aquele pequenininho, aquele franzino, para ser rei? Devem ter debochado muito dele. Só que Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Amém? E Deus chega e diz a Samuel: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então naquele momento Deus usou Davi, mesmo pequeno, mesmo franzino, mesmo com aparência muito frágil e fraca. Deus naquele momento levantou Davi para no futuro ser rei de Israel.
Hoje a gente pode ser pequeno na casa de Deus. Hoje eu posso ter um aspecto franzino, um aspecto frágil, um aspecto debilitado. Mas amanhã, o Senhor já está me preparando para o amanhã. Hoje eu posso estar debilitada, hoje eu posso estar caída, mas amanhã eu já vou estar de pé. Amanhã eu já vou estar mais fortalecida. Amanhã eu já vou estar mais alimentada, porque hoje eu me coloquei, e eu coloquei o meu coração diante de Deus para Ele me transformar. Amém? Amém. E uma coisa que o Davi tinha era identidade. O Davi, ele tinha certeza de quem ele era. Ele não tinha dúvida de quem ele era, do que ele era. Tanto é assim que quando Eliabe vai catucar Davi, implicar com Davi, Davi fala assim: que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? E ao invés de ficar discutindo, batendo boca com Eliabe, Davi deu as costas. Pouco me importa a sua opinião, pouco me importa se você acha que eu vim aqui fofocar, xeretar, que pouco me importa se você acha que eu estou aqui com presunção, com maldade no coração, pouco me importa a sua opinião. Eu sou o ungido do Senhor, eu posso o que Deus diz que eu posso fazer. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E Davi já sabia, já tinha tomado posse daquela unção que estava sobre a cabeça dele. E nós temos que tomar posse dessa unção que está sobre a nossa cabeça. Nós temos que tomar posse e deixar para lá as pessoas que falam coisas que não nos agradam, as pessoas que falam coisas para nos amaldiçoar, as pessoas que falam coisas para frear a nossa caminhada. Não para de caminhar, irmãos, porque aparece um Eliabe diante de ti falando assim: com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a presunção do seu coração. O que você está fazendo aí, Aline, na igreja? Eu bem sei quem era você no passado. Sei muito bem que você bebia, que você dançava pagode, que você fazia. Bem sei. O problema é teu. Eu agora sou ungida, desceu o óleo sobre a minha cabeça. A sua opinião não me importa mais, amém? Deixa falar. Não refreie o seu caminhar. Continue firme, continue forte. Não permita que as pessoas paralisem você. Não permita que as pessoas usem palavras de maldição para frear a sua bênção. Não permita que as pessoas usem palavras para te humilhar, para te denegrir, para te rebaixar. Não permita. Deixa Eliabe falando sozinho, vira as costas. Tenha certeza de quem você é no reino de Deus. Tenha certeza de que você é princesa no reino de Deus. Tenha certeza de que você é rei no reino de Deus. Tenha certeza de que já desceu o óleo sobre a sua cabeça. Davi não sabia como seria a sua jornada, mas ele tinha a certeza de que ele já era um escolhido de Deus. E você tem essa certeza? Você tem certeza de que você é um escolhido de Deus? Claro que você é, irmão. Se você não fosse, você não estaria aqui. Se você não fosse, sua vida já teria sido cessada. O Senhor te escolheu a todo momento. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te separou. O Senhor te escolheu quando Ele entregou o Filho dele para morrer por você. Naquela hora, Ele testificou que Ele escolheu você para ser ungido rei no reino dele. Ele não quer qualquer um, Ele quer você. Ele quer você, quer as crianças, Ele quer a todos. Ele quer ungir a todos. Ele não quer simplesmente escolher um qualquer, porque cada um tem a sua importância no reino de Deus, amém? Tenha certeza de que você é filho amado, que você custou um alto preço. Tenha certeza que o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. Tenha certeza que o Senhor te resgata, te transforma, te molda. Tenha certeza de que você tem as digitais de Deus sobre o seu corpo. Sabe por quê? Porque nós somos barro. E o Senhor fica ali, nos moldando, nos forjando, nos trazendo a realidade do que Ele quer que a gente
seja na casa dele. Então, assim como Davi, tenha a certeza de quem você é no reino de Deus. Tenha certeza de que você não é qualquer um. Tenha certeza de que sobre a sua cabeça já desceu o óleo. Não perca tempo ouvindo o que o mundo diz, mas sim o que a Bíblia diz sobre você. Tem um louvor que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Mas nós ainda não estamos prontos. Nós ainda não estamos totalmente prontos para sermos rei ou rainha. Nós precisamos ser cada vez mais moldados, mais amassados. Quanto mais amassado é o barro, mais mole ele fica, para ele criar um vaso perfeito. Amém? E mesmo sabendo que Davi sabendo que ele era rei, ele era humilde. Mesmo com toda a arrogância e prepotência de Eliabe sobre ele não perdeu tempo discutindo. Ele poderia falar assim: ei, você acha que você é o maior, que você é o bambambam, mas quem foi ungido rei foi eu. Mas Davi não perdeu tempo discutindo, ele simplesmente ignorou. E quantos de nós ficamos batendo boca e discutindo, dizendo que eu sou liberto e você não? Eu fui batizado e você não? Quantos evangélicos estão se sentindo maiores que os outros? Isso não é certo, irmãos. Jesus não se sentiu maior que ninguém. Davi, naquela situação, não se sentiu maior que Eliabe. Mesmo ele tendo sido ungido, Davi respeitava a Eliabe. Respeitava o seu irmão, ainda que sobre ele tivesse sido derramado óleo. Porque a gente tem que amar e respeitar o nosso próximo. Ainda que o nosso próximo ainda não tenha se convertido, ainda que o nosso próximo ainda precise ser tratado, porque nós também precisamos cada dia mais sermos tratados, cada dia mais sermos modificados, cada dia mais ser convertidos. A gente não se converte assim, puf. É cada dia, cada passo. É um passo, outro passo. Cada dia eu me torno melhor. Cada dia eu me converto mais. Cada dia o meu coração se torna parecido com o do Senhor. É assim que a gente vai se mudando. É assim que a gente vai se transformando. Respeitando os outros. O Evangelho não nos torna livres. O Evangelho nos torna livres, mas não superiores. Nós temos a digital de Deus. À medida que somos amassados, moldados, Deus vai deixando suas digitais em nós. Somos apenas livres. E como livres, temos que ser usados para libertar os outros. Essa é a nossa finalidade no mundo. Nós temos que ter humildade no nosso coração e reconhecer que estamos aqui não só para conquistar a nossa liberdade, mas para libertar todos aqueles que ainda estão cativos. Amém? Amém. E outra coisa que a gente aprende com Davi nesse capítulo 17. Que Davi tinha a sua própria experiência com Deus. Quando Davi chegou diante de Saul, Davi chegou contando as experiências que ele teve com Deus. Saul, eu tenho condições de lutar contra esse gigante que afronta Israel? Porque eu já lutei contra um leão, eu já lutei contra um urso e venci todos eles porque estava debaixo da obediência do Senhor, porque o Senhor estava lutando comigo, porque a luta não era só minha, mas do Senhor principalmente. Era o Senhor quem estava ali lutando com ele. E a gente percebe aqui no versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha outro surgindo diante de Davi, dizendo que ele é pequeno.
outro surgindo diante de Davi, dizendo que ele não podia. Mas como Davi tinha certeza de quem ele era, isso não abalou Davi. E além de ter certeza de quem ele era, Davi tinha vivido várias experiências com o Senhor. O Senhor tinha ajudado a Davi a enfrentar vários inimigos que se levantaram contra ele enquanto ele cuidava das ovelhas. Porque essa era a atividade do Davi. O Senhor vai tratando da gente em toda a nossa vida, desde o nascimento até o momento em que a gente morre, a gente está sendo tratado. E é nas nossas experiências que a gente vai conquistando intimidade com o Senhor. É por isso que é importante eu ter a minha experiência, eu lutar contra os meus leões, eu lutar contra os meus ursos, eu enfrentar os meus Golias, mas sempre sobre a proteção e sobre a unção do Senhor. Porque eu sem o Senhor nada sou, eu sem o Senhor nada posso. Davi não confiava nas suas próprias forças, mas confiava no Deus em que ele era capaz de fazer. Davi então não deu ouvidos a Saul, e Davi começou a encher Saul daquelas experiências que ele tinha vivido. A gente às vezes fica querendo viver a experiência do outro. O testemunho de vida do outro, uma experiência que o outro passa, é muito importante para a gente ouvir, para a gente aprender, é sim. Mas a experiência do outro vai nos sustentar por um tempo. Mas a nossa experiência nos ensina a vencer a parte mais difícil da nossa jornada. Porque é vivendo as experiências que a nossa fé vai crescendo. É vivendo as nossas próprias experiências que a gente vai criando mais intimidade com o Senhor. É vivendo as nossas próprias experiências que a nossa confiança em Deus vai aumentando. Por isso que é muito importante eu ter a minha experiência com o Senhor. A experiência do pastor, a experiência da Rosilda, pode me ajudar, pode. Eu vou ter uma noção de como é o poder de Deus na minha vida. Mas quando eu vivo a minha experiência com o Senhor, eu tenho a certeza do poder de Deus sobre a minha vida. Amém? Amém. Seja você mesmo. Davi era ele mesmo o tempo todo. Davi era autêntico. Davi não desejou ser Eliabe, Davi não desejou ser Saul, Davi não desejou ser Golias. Davi era ele. Ele, com a capacidade que ele tinha, com as ferramentas que ele tinha e com a experiência com Deus que ele vivia. Então a gente observa que Saul ficou todo empolgado, né, quando ouviu do que Davi era capaz de fazer, que Davi já tinha vencido um leão, já tinha vencido um urso. Então Saul ficou todo empolgado e falou assim: então vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te colocar aqui a minha armadura, toma aqui minha armadura, toma aqui minha espada, toma aqui meu capacete, toma aqui. E eu fico imaginando Davi, pequenininho, cheio de coisa na cabeça dele, cheio de trambolho na cabeça dele, e ele perdido, sem conseguir dar um passo, quando ele falou: calma, Saul, não é bem por aí não. Aí Davi responde: não posso andar, pois não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Aquela não era a experiência de Davi. Aquilo não era uma coisa que Davi conhecia. Era uma coisa nova. Aquela experiência era de Saul. Saul que usava aquele tipo de armadura. Davi não usava aquele tipo de armadura. A experiência de Davi era diferente da experiência de Saul. E ele, nem por isso, ele quis tentar ser igual a Saul e usar toda aquela parafernália que ia atrapalhar Davi. Davi sequer devia conseguir levantar aquela espada. Então ele se livrou de tudo aquilo que não era a experiência dele, que ele não tinha intimidade, que ele não conhecia. Porque ele sabia que se ele enfrentasse Golias com as armas que ele não conhecia, ele estava fadado ao fracasso.
Então Davi se dispôs, colocou de lado tudo aquilo que Saul tentou para ajudar Davi, colocou sobre ele. Então a gente não pode ficar tentando usar a armadura do outro para eu vencer a minha batalha. Eu não posso ficar tentando copiar o outro para eu seguir o meu caminho na casa de Deus. Eu não posso ficar copiando o meu irmão. O meu irmão louva, então eu quero louvar. O meu irmão dança, então eu quero dançar. O meu irmão prega, então eu quero pregar. Não! Qual é o seu dom? Qual é a sua arma? Você sabe usar armadura? Não? Então o que você sabe usar? Você sabe usar a funda? Então usa. Esse é o dom que Deus te deu. Eu não sei ser como a pastora Gilma é. Docinho, amorosa, carinhosa. Se eu tentar copiar a pastora Gilma, eu estou fadada ao fracasso. Eu sou mais grossa, mais ríspida, mais seca, mais se ensina ou não, como até brinco com a Darcy. Mas eu sou assim. E o Senhor vai usar isso, que eu sou, a minha identidade, para ser aprimorada na mão dele, para ser usada na obra dele. Eu não preciso mudar a minha essência, porque o Senhor vai me capacitando. É aquela frase que todo mundo conhece: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Eu não sei louvar, irmão. Não adianta eu subir aqui e tentar louvar igual a Lívia. Não vou conseguir, não consigo. Mas eu consigo dançar. Então me deixa dançar na casa do Senhor. Eu vou me entregar assim. É esse dom que eu tenho para entregar para Deus. Eu não preciso ficar copiando o meu vizinho. Deus vai usar o meu dom, a minha habilidade, quando eu entrego na mão dele, para edificar a obra dele, para edificar a minha vida. Eu não preciso ficar usando a armadura. Eu vou usar a minha pedra e vou ser bem sucedida. Em Jeremias 1,5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te esperei e te designei para a missão de profeta para as nações. Deus sabe todas as suas limitações e os seus talentos. Deus quer aprimorar as suas qualidades e tratar dos seus defeitos. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso. Mas quando estamos próximo de Deus, Ele faz com que os nossos defeitos vão retrocedendo, vão diminuindo e a glória do Senhor vai aparecendo na nossa vida. Amém? Amém. Então, Davi foi para o combate com as suas armas. E imagino Davi chegando perto de Golias, com aquela funda, com a sua pedrinha. Golias tinha lá seus 3 metros, 4 metros, 5 metros. Eu fico imaginando Davi do meu tamanho, franzino, mais magro que eu, chegando perto de Golias. Golias deve ter gargalhado, gente. Como que esse incircunciso, pequenininho, tadinho dele, ruivinho, eu fico imaginando, porque é difícil a gente conhecer uma pessoa ruiva, né? Então, uma pessoa ruiva já tem uma cara, já é diferente. Então, ruivo, pequeno, magrinho, e ainda com uma pedrinha na mão, e Golias, todo com a armadura da cabeça aos pés, com espada, com isso, com aquilo. Golias deve ter gargalhado da cara de Davi. Outra pessoa duvidando da capacidade de Davi. Quantas pessoas duvidam da sua capacidade? Da sua capacidade de mudança, da sua capacidade de enfrentamento, da sua capacidade de liderança que seja. Quantas pessoas duvidam da sua capacidade? Muitas pessoas. Davi, só nesse capítulo 17, 3 pessoas duvidaram da capacidade dele. E ele foi pulando. Cada um que duvidava dele, ele
provou que ele não era aquilo. E continuou provando, e assim é a nossa vida. A cada momento a gente tem que provar para os outros, e principalmente para nós mesmos, que nós temos capacidade de vencer aquela batalha. Que nós temos capacidade de passar por esse obstáculo. Que nós temos capacidade, sim, de sermos vitoriosos. A gente tem que ter essa certeza. Porque o Senhor já nos capacitou. E a gente tem que ter essa certeza para a gente poder continuar sendo vencedor. Então, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Gente, gentil aspecto não deve ser muito bom um homem ouvir uma coisa dessa, né? Um homem com gentil aspecto, eu fico imaginando ele assim, praticamente com o semblante de uma moça, né? Bem franzino, bem... E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E o que Davi fez, mais uma vez, ignorou aquela palavra. A gente tem que aprender a ignorar as palavras que não edificam a nossa vida. A gente tem que aprender a deixar de lado aquilo que não vai trazer salvação, vitória para a nossa vida. Para de ouvir as coisas ruins que as pessoas têm para dizer sobre você. E começa a ouvir o que Deus tem para dizer sobre você. E Davi deixou aquilo de lado, foi, pegou as pedrinhas, pegou a sua funda e... Golias, nesse momento, devia estar olhando assim. Tipo, o que ele está fazendo? Eu acho que ele nem enxergava a pedra, que deve ser muito pequena. Pelo tamanho de Davi, ele não podia pegar uma pedra muito grande, que também não ia conseguir rodar. E Golias ficou olhando, tipo assim, o que esse moleque está fazendo ali? O que ele está aprontando? E antes mesmo que Golias podia se dar conta do que estava acontecendo, aquela pedra lhe atingiu o meio da cabeça. E foi a pedra, irmãos. A pedra que é Cristo. E foi a pedra quem derrubou Golias. Não foi a força nem a vontade de Davi, mas foi a pedra. Então a pedra vai derrubar todos os inimigos que surgirem diante de ti. A partir do momento que você se curva à grandeza do Senhor. Quando você coloca os seus problemas na mão do Senhor e fala: Senhor, olha aqui esse gigante que está aparecendo diante de mim, eu não sei o que fazer. E o Senhor vai falar assim: calma, meu filho, eu sou sua pedra. Lança a minha pedra, entrega nas minhas mãos e eu vou resolver. Descansa em mim. Eu já te fiz vencedor, eu já confiei em você, eu já provei que você é meu filho querido e amado. Então não escuta o que os outros têm para dizer. Não dê bola se o gigante é infinitamente maior que você, se ele tem um exército todo ao redor dele. Porque você tem Deus. E o seu Deus é todo poderoso. Ele não é um Deus qualquer. E Davi venceu não pelo poder da espada, mas pelo poder da pedra. Pelo poder do Senhor, usando aquela pequena pedra. Então Deus quer usar as suas habilidades na casa dele. Deus quer fazer cada vez mais com que as suas habilidades sejam evidentes. Deus não quer que você seja tratado como um pequeno. Deus não quer que você seja tratado como aquele menino, aquele mocinho de aspecto gentil. Deus quer que você seja tratado como um guerreiro, como um vencedor, como uma vencedora. E você tem que tomar posse disso. Você tem que assumir a sua identidade de vencedora. Você tem que assumir a sua identidade de campeão. E não ficar dando ouvidos àqueles que querem dizer que você é pequeno, que você é fraco, que você é humilde. Humilde que eu digo é pequeno, tá, irmãos? Não é humilde de coração, não. Então, quando você toma essa posição na sua vida, o pouco que você tem
é muito na mão de Deus. Aquela pedrinha que Davi tinha, Deus tornou ela enorme, tão enorme a ponto de destruir um gigante. E fez com que Davi se tornasse vencedor naquela batalha. Então, o pouco que você tem, entrega nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer com que aquilo se multiplique, cresça e apareça e faça com que você se sinta valorizado. Então, aquilo que Eliabe desprezou em Davi, que era a sua prática com ovelhas, a sua prática com funda, foi aquilo que o Senhor usou para Davi derrotar o gigante. Então, o que o inimigo despreza, ridiculariza em você, é o que vai fazer você acreditar que você não serve para nada, que você é um zero à esquerda, que você é uma pessoa qualquer. Mas é justamente isso que o inimigo aponta em você, que não serve para nada, é justamente esse talento que o Senhor quer usar na obra dele. Então nós temos que ter a consciência de que nós estamos sempre em construção. Que apesar de sermos sido ungidos como filhos e filhas de Deus, apesar de nós já termos a certeza de que nós somos filhos do Senhor, a gente tem que também ter a certeza de que a cada dia nós temos que enfrentar um limite, nós temos que enfrentar as pessoas duvidando da nossa capacidade, nós temos que enfrentar gigantes que se levantam diante de nós, nós temos que enfrentar pessoas que vão dizer que, mas quem é você? O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou cumprindo os mandamentos do Senhor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo uma nova criatura. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vivendo uma novidade de vida. E é assim, irmãos, que a gente vai conseguir cada dia mais vencer todas as batalhas, todos os muros, todos os empecilhos que tentam te frear na caminhada. Assim como Davi não deu ouvidos ao que Eliabe tinha para dizer. Assim como Davi convenceu a Saul de que pelas experiências que ele tinha com Deus, ele era capaz de enfrentar aquele gigante. Assim como Davi pegou aquela pedrinha que na mão do Senhor se tornou enorme e derrubou aquele gigante, você também pode. Você também pode usar o seu pequeno talento para se tornar grande na mão de Deus. Você não precisa dar ouvidos àqueles que querem refrear a tua vitória. Você não precisa ficar paralisado diante da grandeza de um gigante ou de um problema que aparece na sua vida. Porque se você confiar em Deus, se você tiver a certeza de que você é um ungido do Senhor, você vai sair vitorioso. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Queria chamar o pastor Mozart.